Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 7 a seguir. Você que for encontrando, vá glorificando, exaltando e engrandecendo ao nome do Senhor, o seu Deus que se faz presente aqui no nosso meio esta noite. Aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor está escrita assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, nós oramos uma vez mais esta noite, porque sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que agindo o Senhor a favor daqueles que te amam, quem poderá impedir o teu agir? Portanto, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha derramar da tua graça, que o Senhor venha derramar da tua unção sobre todos nós, e que juntos possamos viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Sê conosco, nos abençoe, e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento glorificando ao Senhor. Amém? Aleluias. Todos nós queremos conseguir de Deus o que nós queremos, sim ou não? É claro que nós queremos, só que muitas pessoas não querem o que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Muitos de nós queremos realmente viver os nossos sonhos, e às vezes nós não sabemos nem mesmo como projetá-los, e não sabendo projetá-los, nós sofremos, nós não desfrutamos da glória inacessível a qual Deus realmente Ele tem reservado para a sua igreja, ou seja, para todos nós. Mas quando nós começamos realmente a entender o verdadeiro plano de Deus, nós nos alegramos. Sabe por quê? Porque aqui, esse texto, ele é um texto maravilhoso, um texto que ele vai fazer menção de Moisés, e fazendo menção de Moisés, ele acaba me trazendo muita alegria. Sabe por quê? Porque Moisés foi uma pessoa que foi fundamental, uma pessoa que transformou, uma pessoa que realmente conduziu um povo para poder viver algo surpreendente, algo maravilhoso, um povo que saiu da escravidão para poder entrar na terra da promessa. Aqui está falando de um homem aonde realmente a glória do ministério de Moisés, ela mexe conosco, e quando nós paramos para entender essa glória ela vai realmente mostrar coisas maravilhosas. Por exemplo, se você abre a sua Bíblia lá no livro de Levíticos 1:1, vai dizer assim: vai Kra Ashena Moshe Avinu Dartonis Mishizran Veva Omer. Ou seja, estará falando assim: e o Senhor chamou a Moisés na porta da tenda da congregação e o disse. Ou seja, imagina comigo, você ser chamado por Deus,
você ser colocado na porta da congregação, e ali Deus ele mostrar a você todas as coisas que Ele queria que fizesse, Deus levar você em uma outra dimensão, transladar você para realmente ver coisas inefáveis, coisas que o homem nunca viu, coisas que o homem se maravilhava, porque foi isso que aconteceu com Moisés, quando Deus chamou Moisés naquela porta, ali no livro de Levíticos, e começou a falar com Moisés. Deus estava mostrando a Moisés realmente aquilo que Ele queria que Moisés fizesse na terra, e aqui Paulo está mostrando que é algo maravilhoso, porque se você entender um pouquinho daquilo que Moisés fez, ele pôde descer daquele monte, e a glória de Deus, ela estava sobre o rosto dele, a maneira que resplandecia, de uma forma sobrenatural. Só que Paulo, ele continua falando que quando nós realmente não vivemos essa glória terrena, mas vivemos a glória no Espírito de Deus, nós vivemos coisas maiores ainda, porque aquilo que está no meu interior é maior do que o exterior. Só que muitas pessoas, elas preferem viver aquilo que nos aponta para o lado de fora, as coisas que nós conseguimos ver, e quando nós vivemos dessa maneira, nós não nos comparamos com a glória do ministério do Espírito de Deus. Quantas pessoas, elas querem realmente mover sobrenaturais, quantas pessoas querem desfrutar de ver um coxo se levantar, de um paralítico saltar, é maravilhoso, e não é impossível, porque Jesus ele tem um milagre, e o milagre ele pode fazer ocorrer em qualquer momento na vida de quem o buscar. Só que o que Paulo está dizendo aqui, que muito maior é aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Você não entendeu, acho que eu vou parar de pregar. Deus está falando para mim e para você, que maior é aquilo que habita em mim do que aquilo que está fora. Ou seja, as minhas atitudes, a minha conduta, ela precisa ser direcionada pelo Espírito Santo, porque se a minha conduta não for direcionada pelo Espírito Santo, nada daquilo que eu fizer vai refletir. Ou seja, se Moisés ele viveu uma glória maravilhosa, uma glória completamente diferenciada, dentro da ação de Deus na vida dele, a ação do Espírito Santo dentro da minha vida, vai fazer com que essa glória acabe sendo ocultada, para que a glória de Deus ela se manifeste de uma maneira sobrenatural, de uma maneira completamente diferenciada daquilo que nós já buscamos um dia, porque Deus ele está no controle de todas as coisas, e operando Deus, quem pode impedir o operar de Deus? Só que o problema do ser humano é que o ser humano ele valoriza mais o perceptível do que aquilo que não é perceptível. O ser humano ele não quer realmente viver uma vida de transformação. O ser humano ele quer viver o hoje. Ele quer orar, e ele quer que Deus ele faça as coisas de uma maneira rápida. Só que não é assim. Tudo leva tempo. E às vezes nós não estamos preparados. Porque se eu e você não estivermos preparados para poder viver aquilo que Jesus ele estabeleceu sobre a minha vida e a sua vida, nós iremos perder. Nós não conseguiremos chegar ao fim carregando realmente os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, porque estamos fracos, limitados, e sendo fracos e limitados, nós iremos perder ali na frente. E por isso Deus ele não nos dá talvez aquilo que você está tanto orando a Deus, e fala: Deus não me ouve, Deus não escuta a minha oração, eu estou orando, eu estou pedindo, há anos que eu estou falando com Deus, e parece que as coisas não acontecem na minha vida. Não é que as coisas não aconteçam na sua vida, é porque existe um preparo. E se esse preparo, você não absorver o direcionamento de Deus, e aquilo que o Espírito Santo ele está falando sobre a sua vida, você sempre vai patinar no mesmo lugar, e você nunca vai conseguir galgar lugares mais altos. Só que para eu conseguir ir em lugares mais altos, eu não preciso e não posso viver apenas em algo perceptível, em algo que os meus olhos humanos conseguem ver. Eu preciso ser transformado de dentro para fora, porque aquilo que está aqui dentro, somente Deus conhece, o homem não conhece. Você pode ser uma pessoa que é um artista,
você realmente consegue fabular muito bem uma história, mostrar para as pessoas que tudo está bem na sua vida, mas e lá dentro, no seu interior, no mais íntimo, no mais secreto, existem coisas que estão guardadas na sua vida, em sua existência, que você nunca falou para ninguém, que somente Deus sabe. E se somente Deus sabe, aquilo que está lá dentro é muito maior do que o que está do lado de fora, e por isso eu estou sendo transformado, como a Bíblia está dizendo, de glória em glória, e isso só pode acontecer por intermédio do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque se o Espírito Santo não agir, eu não vou desfrutar da promessa. Se o Espírito Santo, eu não deixar o Espírito Santo trabalhar em minha vida, eu posso mudar pelo lado de fora, eu posso ser uma pessoa aparentemente boa, bonita, aparentável, mas lá dentro está tudo destruído, porque eu não estou deixando o Espírito Santo agir, eu não estou dando espaço o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Só que para o Espírito Santo trabalhar na minha vida, eu preciso liberar espaço, porque se eu permanecer com o pecado incumbido dentro de mim, o Espírito Santo não atua. Então eu tenho que jogar o pecado fora, eu tenho que jogar o orgulho fora, eu tenho que jogar realmente a maldade, a ira, a raiva. Para quê? Para eu ir liberando espaço, porque quanto mais espaço eu liberar dentro de mim, mais o Espírito Santo vai me transformar e atuar de uma maneira completamente diferenciada em minha vida. E por isso eu preciso buscar essa glória, porque quando eu busco somente essa glória, porque era maravilhosa e era linda a glória de Moisés, era uma glória perceptível, mas a glória perceptível, ela não é uma glória que transforma, ela não é transformadora. Quantas pessoas chegam até mim e falam: pastor, a minha esposa mesmo, ela fala que ela estava em uma certa igreja, que ela não conseguia viver transformação na vida dela, mas a partir do momento que ela começou a deixar o Espírito Santo trabalhar, e ela começou a se alimentar da palavra, e ver o Espírito Santo agir, ela se transformou, e a transformação ela é de dentro para fora, é através de uma atitude de fé, não através de coisas superficiais que nos levam a uma alegria momentânea. Não é isso que Deus quer. Deus ele quer usar, Deus ele quer realmente estabelecer planos, princípios, mas Deus ele quer que a pessoa ela se transforme primeiramente aonde? Dentro. E que seja exemplo. Por isso Paulo está falando aqui que a glória, que nós seremos como um espelho, refletindo a glória de Deus aonde nós andarmos. Você já parou para pensar que maravilhoso que seria? Você andando pelas ruas e as pessoas fecharem os olhos e falar para você: você está brilhando demais. Sabe por quê? Porque você está refletindo a glória de Deus. Antigamente, quando Deus ele levou Moisés na porta do Mishran, ou seja, do tabernáculo, ali quando Deus ele começou a falar com Moisés, ele estava falando para Moisés, dando estatutos e dando leis a Moisés, e que Moisés pudesse realmente chamar um povo para poder ser separado, também para poder oferecer sacrifícios ao Senhor. E a Bíblia nos ensina que uma vez ao ano o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos. Só que para o sumo sacerdote ele entrar no Santo dos Santos, ele precisava de vários apetrechos na vida dele, como eu falei aqui, se não me engano, há 2 domingos atrás. O que eles tinham que ter sobre a vida dele? Eles tinham que colocar um pano grosseiro por baixo, um short que vinha até o joelho, ele tinha que colocar um outro pano de linho fino, ele tinha que colocar um talet sobre a sua cabeça, ele tinha que colocar um peitoral com 12 pedras coloridas que simbolizam cada uma tribo de Israel, ele tinha que colocar pratas nos seus ombros e um outro peitoral de ouro, ou seja, aquele homem brilhava. Você olhava ele de longe, o ouro, a prata polida, os diamantes, traziam um brilho maravilhoso na vida do sumo sacerdote. Mas por que isso? Porque quando ele entrava no Santo do Santo, com as suas mãos cheias de sangue, ele tocava nas 4 pontas da mesa da propiciação, ele se dobrava, se inclinava perante a mesa, levantava as suas mãos aos céus e esperava Deus descer e sentar nas asas dos querubins. E quando Deus sentava nas asas dos querubins, ali Deus, ele podia receber o sacrifício que o sumo sacerdote estava oferecendo ou não. Se Deus ele não aceitasse, aquele sumo sacerdote era fulminado, morto ali instantaneamente. Mas se Deus aceitasse, Deus ele falava para aquele sumo sacerdote: coloque-se de pé e eu falarei
contigo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não dá glórias a homem, a glória é dele. E quando aquele homem se colocava de pé, aquelas coisas reluzentes, as pedras preciosas, a prata polida, o ouro, refletia a glória de Deus batia e voltava para Deus. E é assim com a nossa vida. Quando Paulo fala que nós temos que andar como um espelho, não é para nós nos orgulharmos das coisas que nós fazemos, não é para eu bater no peito e falar, está vendo, eu faço bem, eu prego bem, eu canto bem, eu toco bem, eu sirvo bem a casa do Senhor. Não, não é isso. Deus, Ele está querendo realmente que nós façamos a sua vontade, mas com humildade, porque a humildade, ela traz crescimento dentro de nós, e esse crescimento, ele só consegue ser cheio, e ali os espaços estarem preenchidos, através do momento que eu tenho humildade suficiente e reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador e que tudo que acontece em minha vida é por intermédio do Espírito de Deus, e por isso eu começo a ser uma pessoa transformada, e sendo uma pessoa transformada, eu transformo outros também. É isso que nós precisamos entender, porque quando nós olhamos apenas coisas que estão à nossa volta, é bonito, é maravilhoso, é legal ver, sim, é gostoso, é maravilhoso. Só que aquilo que está dentro de nós tem que ser muito mais gostoso e prazeroso para nós buscarmos a presença e a glória de Deus. O que é um culto bom para você? Não precisa me responder. As pessoas às vezes elas confundem um culto bom com grandes moveres sobrenaturais. Só que isso não é um culto bom. Por que não, pastor? Porque isso não traz transformação. E não trazendo transformação, eu vou permanecer da mesma maneira. Eu não entendo a palavra. Eu fui numa vigília lá no Brás, e o pastor pregava, e uma mulher foi à frente, e ela rodou o culto inteiro, das 10 horas da noite às 4 horas da manhã. Não parava de rodar. Eu, meu irmão, pastor David, e mais um irmão que estava conosco, nós falamos, caramba, é impossível. Mas ela rodava, daqui a pouco ela rodava mais devagar, daqui a pouco ela rodava de novo. Aí o pastor, os cantores, foram 300 cantores, mais uns 4 pastores pregando a noite inteira, e aquela mulher não parava de rodar. E quando chegou 4 horas, ela sentou na cadeira, e o último preleitor da noite chegou para ela e falou assim, mulher, o que você aprendeu aqui essa noite? Ela falou, nada do que vocês falaram, porque estava tão bom o culto, que eu rodopiei a noite inteira e não aprendi nada, mas estava muito gostoso. Mas o gostoso dela trouxe alguma transformação? Trouxe alguma edificação na vida dela? Não, porque ela não prestou atenção em nada daquilo que foi falado, ela não prestou atenção nas letras dos louvores, nas ministrações, porque a ministração, ela vem para nos exortar, a ministração, ela vem para nos corrigir, a ministração, ela vem para poder nos levar para perto de Deus. Quando nós louvamos ao Senhor, e nós entendemos aquilo que nós estamos falando para Deus, eu estou me aproximando de Deus, estou falando, Deus, me conduza para poder viver algo sobrenatural na tua vida. Só que quando eu estou dando mais atenção e mais valor para aquilo que eu quero sentir momentaneamente, eu não desfruto de uma vida transformada. A minha vida, ela vai permanecer na mesma coisa, não muda. Só que quando eu entendo realmente a verdadeira manifestação do Espírito Santo dentro de mim, eu começo a ver que eu tenho que valorizar realmente a presença de Deus na minha vida, e por isso é necessário nós manifestarmos essa presença, como Paulo está falando aqui, como um espelho, refletir a glória de Deus. É isso que é maravilhoso. O foco exterior é errado, porque com Deus, Ele quer realmente que nós entramos aonde? Em secreto. Ele mesmo alerta
E fala, não seja como os hipócritas que ficam nas esquinas das ruas, falando, oh, exaltado, magnífico, maravilhoso, com palavras bonitas e de vãs repetições, mas antes, quando você quiser alguma coisa, entre no teu quarto e em secreto, peça ao teu pai, porque ele te ouvirá em secreto e realizará o desejo do seu coração. Sabe por quê? Porque você não se apresentou a homens, você se apresentou a quem? A Deus, direcionado pelo Espírito Santo. E é isso que nós precisamos entender. Mateus capítulo 20, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aqui nesse momento, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, chegou para Jesus e falou, Jesus, peça para que um dos meus filhos se assente à direita e outro à esquerda. Só que ela não estava entendendo o verdadeiro propósito de Jesus. Ela estava entendendo um propósito de um reino exterior, de um reino do lado de fora, porque ela sabia que Jesus era o Messias e que Jesus ele veio colocar o seu reino sobre a terra. Só que naquele momento ela achou que Jesus iria reinar e falou, coloque os meus filhos ao teu lado, um à tua direita, outro à tua esquerda. E Jesus olhou para ela e falou, não entendeste o que eu vim fazer aqui, porque o meu reino não é aqui, o meu reino ainda está por vir. Ou seja, é algo que nós não tem como nós entendermos. É algo diferenciado que Deus ele tem reservado para a sua igreja viver. E por isso nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus e não para a nossa. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Ô Jorge, no fundo, aí na linha do fundo, fecha para mim essa caixa que está aqui do fundo, aqui que ela está com o alto-falante estourado, aqui ela está chiando muito aqui, por favor. É o FX2 aí, ó, azul, no PC, na linha do PC. Daniel capítulo 2, o azulzinho, era ele, o azul, botãozinho azul aí na linha do PC, o FX2. Amém? Daniel capítulo 2, versículo de número 28, está escrito assim: mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela mistérios te fez saber o que há de ser. Quanto a mim, me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas olhando e vistes uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés
em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Até aqui. Ou seja, aqui nesse momento, nós vemos que Daniel, o rei Nabucodonosor, ele tem uma visão de uma estátua completamente de ferro, mas ela era dividida em 5 partes, né? Então nós vimos que ela tinha uma divisão na cabeça, nos ombros, no tronco, nas pernas e nos pés, né? E de uma pedra que era tirada de uma montanha, sem que alguma ajuda de homem fosse propícia para que ela viesse e esmiuçasse toda essa estátua. Então aqui nós vemos o quê? Que o rei babilônico, ele tinha uma autoridade, porque ele tinha o reino dele, e o reino dele era terreno. E todo reino terreno, ele vai sucumbir, todo reino terreno, ele vai se perder. E por isso nós começamos a ver aqui essa situação, porque ele teve a revelação do sonho que Deus havia dado para ele, aonde Daniel chega diante dele e fala: a interpretação do teu sonho é essa: haverá um outro rei que vai se levantar após você, que será mais forte, que será maior que você, que vai te destruir. Só que depois também esse outro reinado também vai perder, que é os medos persas, para Alexandre o Grande, porque ele vai vir com o reino da Grécia, e o reino ele vai ser sucumbido também, destruído. Só que depois virá um outro reino, que será o reino romano, um reino que será muito mais forte, porque é feito do ferro, e sendo feito do ferro, ele vai também ser destruído por um outro, porque os pés ele está misturado, e ferro e barro não é uma junção perfeita, porque uma pedra viria e estaria ali sendo tocada nos pés daquela estátua, aquela estátua seria esmiuçada. Por que eu estou falando isso? Porque este reino não era visível, este reino era um reino espiritual, era o reino de Cristo que viria para poder derrotar todos os outros reinados. E o reino de Cristo já está entre nós, o reino do Senhor Jesus já está estabelecido sobre as nossas vidas. Por isso Deus, Ele mostra para nós que através desse texto que acabamos de ler, que os reinos humanos, eles não podem vencer, porque são visíveis, são reinos naturais, mas o reino sobrenatural de Cristo, que era um reino invisível, Ele veio e destruiu todos os outros reinos que estavam completamente errados, desfocado da visão do Espírito de Deus sobre a sua vida. E assim é conosco, quando nós entendemos o reino de Cristo, o reino do Senhor, nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé, porque nós depositamos a nossa total confiança em Deus, porque nós cremos que Cristo, Ele já venceu, e Cristo está conosco. Jesus está aqui no nosso meio esta noite, podendo nos conduzir a viver coisas sobrenaturais, porque Ele vive para todo sempre, aleluia. E por isso eu preciso entender isso, porque Jesus ele aparece aonde? No quarto império. O quarto império ainda existia, foi o império de Roma, e foi Roma que crucificou a Jesus. Só que Jesus ele veio no quarto império para quê? Para poder realmente estabelecer e preparar o seu reino. E estabelecendo e preparado o seu reino, você pode ter a certeza que o Senhor ele vai operar grandes coisas na sua vida. Abra comigo agora a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 17. Messias, você pode vir fazer um fundo aqui para mim, por favor? Abre o teclado para o Messias. Lucas capítulo de número 17, versículo de número 20. Lucas 17, 20 e 21. Está escrito assim a palavra do Senhor: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, resplandeceu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência visível,
Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de... Porque o reino de Deus está dentro de... Ou seja, os discípulos, eles já estavam querendo um lugarzinho no reino de Deus. É como o ser humano. Quando uma pessoa ela conquista algo, eles querem um lugarzinho ao seu lado, porque eles querem uma fatia do bolo. E assim eram os discípulos. E ele vendo os fariseus, ou seja, as pessoas vindo até ele interrogar a Jesus, eles começaram a falar: aonde será o seu reino? E Jesus falou: meu reino não é visível, porque o meu reino está dentro de vocês. O meu reino não é um reino que vocês estão vendo. E eles ficaram sem entender. Só que Jesus ele veio para poder conquistar. E se você ir um pouquinho para frente, Lucas, no capítulo 19, e o versículo de número 11 e 12, está escrito assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e pensavam que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino, e depois voltar. Olha que maravilhoso. Jesus está falando: eu fui para conquistar. Não, você não está entendendo. Jesus, ele disse: eu deixei o meu reino espiritual, eu deixei o meu reino de glória, e fui conquistar um outro reino. Mas cabe a mim deixar este reino por enquanto aqui, e voltar, porque um outro dia eu voltarei para poder tomar posse dele. É isso que o Senhor ele está mostrando para nós. Porque o reino de Deus nós não conseguimos ainda enxergar, mas nós sabemos que ele já foi conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele estava falando aqui para os discípulos: eu já conquistei, o meu reino, ele já está conquistado a partir do momento que eu me despi da minha glória divina, a partir do momento que eu me fiz homem, a partir do momento que eu me entreguei para morrer na cruz do Calvário ao favor de vocês. Eu estou me entregando para poder estabelecer o meu reino e destruir todos os outros reinos que estavam tentando fazer com que vocês não herdassem a eternidade ao meu lado. Então, quando eu começo a entender isso, eu vejo que o reino de Deus, ele é diferenciado. Apocalipse 11:15 diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha que maravilhoso que o Senhor está falando. Ele está falando aqui, a partir do momento que eu exerci o meu propósito, a partir do momento que eu morri na cruz do Calvário, o reino é meu, e eu reinarei pelos séculos dos séculos. Ou seja, se você acha que Satanás ele tem poder sobre a sua vida, ele só vai ter poder se você der legalidade a ele trabalhar em você. Mas se você realmente firmar a sua vida em Cristo e deixar o Espírito Santo se apoderar e se encher em você, ele jamais vai conseguir tocar em tua vida, porque você está sendo criado e preparado para viver no reino do Pai. Aleluia! É isso que Deus ele está querendo de nós. Só que às vezes nós não entendemos o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas e ficamos brigando com Deus. Queremos achar a solução, queremos que Deus se manifeste de uma forma extraordinária. Só que Deus ele já se manifestou, e Ele está se manifestando em você. Então por isso você tem que vir à casa do Senhor com alegria no teu coração, e entendendo o verdadeiro propósito de Deus sobre a tua vida. Você tem que se preparar para vir à casa de Deus com grande alegria no teu coração, para cultuar e dar a Deus aquilo que Ele merece receber, que é a sua adoração. Porque quando você vem com esse pensamento, você atrai os céus ao seu favor. A sua oração, ela é correspondida imediatamente. Sabe por quê? Porque você está deixando dentro de você o Espírito te transformar. E o reino de Deus ele vai trabalhando dentro de você, porque ele está, nós lemos aqui, ele não está fora, ele está dentro.
Não são as coisas superficiais, não são as coisas de fora que vão me vocacionar a ter uma conduta completamente diferenciada daquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida, mas é aquilo que está dentro de mim. E se eu dei espaço, eu liberei espaço para o Espírito Santo trabalhar, eu sou transformado, e de glória em glória eu vou sendo transformado, eu vou mudando. É mudança de atitudes, dia após dia, é sendo exemplo no seu lar, é sendo exemplo para a sua esposa, sendo exemplo para o seu marido, é sendo exemplo no seu trabalho, na escola, nas ruas, aonde você estiver. As pessoas olharão para você e vão falar: você é diferente. E você vai falar: é porque eu dei espaço para o Espírito Santo e para Deus morar dentro de mim. Porque é isso que Jesus está falando. O meu reino não está por fora, mas está dentro de cada um de nós que estamos aqui. Tome posse disso, se encha disso. Fala: eu sei que Jesus está dentro de mim. Só que às vezes é difícil. Os discípulos mesmo, os apóstolos de Cristo, eles brigavam pelo reino, porque eles queriam a manifestação do reino. Eles queriam que Jesus ele reinasse ali naquele momento. Eles queriam mostrar que Jesus era o poderoso. Olha, nós estamos aqui e somos diferenciados. Vou ler para você, não precisa abrir, para que ganhemos tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 ao 8, está escrito assim: aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhe disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Olha só que maravilhoso. Os discípulos, eles viram que Jesus havia morrido e que Jesus tinha ressuscitado e que estava andando no meio deles. Só que no dia que Jesus falou seria assunto aos céus, os discípulos chegaram diante de Jesus e falaram: Senhor, vai manifestar agora o teu reino a Israel? Vai restaurarás tu o reino a Israel? Jesus falou: ei, ainda não, calma, meu reino não é aqui, mas eu irei. Mas ficai em vigilância, em vigilante oração, porque eu vou rogar ao Pai por vós, e eu mandarei o meu Espírito, o Espírito que consola, o Espírito que fortalece, o Espírito que traz alegria, o Espírito que cura, que liberta, que faz sinais, maravilhas e prodígios, porque Ele descerá sobre vós com a virtude do Altíssimo. Aleluia! Era isso que Deus estava mostrando aqui para eles. É assim como nós. Ou você nunca jogou bola com o dono da bola? Você queria estar perto, porque você falava assim: o dono da bola está aqui, eu vou jogar bola com ele, porque ele não vai me tirar do time, ele vai deixar eu jogar. É a mesma coisa com Jesus. Ele é o rei. E os discípulos falaram: peraí, ele é o rei, ele está aqui conosco, ele não vai nos deixar, ele vai lutar por nós. Só que não, Jesus está falando: não é dessa maneira. A minha visão ótica é completamente diferente. Não é como vocês querem, é do meu jeito, porque o jeito de vocês é um jeito completamente errado, e vocês estão desfocados daquilo que eu realmente estabeleci para ser vivido por vocês. Eles não entendiam. O plano de Deus é muito maior e melhor do que o nosso, e por isso nós precisamos entender. Lucas capítulo 9, não precisa abrir, eu vou ler para você. E o versículo de número 51 diz assim a palavra do Senhor: completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isto, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois,
pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olha só, eles estavam se inspirando em quem? Em Elias, porque Elias, certa vez, vieram para ele e falou assim: olha, meu rei mandou chamar você e você tem que descer agora, Elias. E Elias falou: o quê? Eu descer agora? Que o Senhor envie fogo do céu. E o Senhor enviou fogo do céu, e aqueles 50 homens morreram queimados. Depois veio outra tropa com 52 homens, e falaram a mesma coisa. O rei pediu para que você descesse, porque ele quer conversar com você. E ele falou: eu não vou descer. Senhor, envia fogo do céu, e mais 52 homens foram queimados ali vivos, ou seja, 102 homens queimados vivos. Aí depois veio um, ele falou: eu vi, para que não proceda comigo a mesma coisa que procedeu com esses homens, eu quero pedir para que você desça, porque o rei quer falar com você. E naquele momento o anjo do Senhor falou a Elias: desça, porque agora é o momento. Ou seja, a humildade, às vezes, ela transforma. A mansidão, ela fez com que Elias, ele pudesse realmente mudar o seu pensamento. E assim Jesus está falando aqui: vocês estão como Elias, querendo que as pessoas morram, só que eu não vim para matar ninguém, porque dentro de mim há amor, e nós precisamos ter amor. Por isso que Paulo fala: seja tardio no irar, no falar, mas esteja pronto para ouvir aquilo que Deus está estabelecendo sobre as nossas vidas. Porque quando eu estou pronto para ouvir, eu não ajo conforme a minha razão humana, mas eu ajo conforme aquilo que o Espírito Santo ele quer que eu faça, porque dentro de mim é diferente, há o amor de Deus na minha vida. E o amor de Deus em minha vida faz com que a morte ela seja dissipada a todo momento, a todo instante, porque eu sei que eu estou aqui por um breve período de tempo, mas um dia eu encontrarei com o Senhor nos ares e glorificarei e exaltarei o seu santo nome. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender esse propósito. A igreja, ela precisa mudar, porque quando os discípulos estavam fascinados pela manifestação exterior, Jesus estava querendo mostrar para eles que o amor é o que importa, e não outra coisa, porque não adianta eu fazer a obra de Deus, mas não ter amor ao meu próximo. Serei uma pessoa limitada no meu ego, serei uma pessoa realmente com uma visão desfocada daquilo que Jesus ele quer de mim, e por isso eu acabo não tendo mudanças. Assim eu acabo não tendo transformação. Só que eu preciso entender que a vontade de Deus, ela é diferente. A vontade de Deus, ela é perfeita. Colossenses 1:27 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu vou ler de novo para ver se você entende. Olha só o que o Senhor está falando: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus dentro de nós é a maior glória que nós podemos ter. Não tem glória melhor do que Jesus estar em nós. Não tem glória que possa realmente ser paga se Jesus não estiver em nós. E por isso Paulo está aqui escrevendo aos Colossenses que nós somos os gentílicos, a nação gentílica, só que Cristo se manifestou em nós, e Ele é a esperança da glória que está dentro de nós. E por isso eu preciso me alegrar, porque Ele estando dentro de mim, Ele começa a transformar, e a transformação é de glória em Jesus, como nós lemos no princípio, é de glória em glória. Nós vamos sendo transformados, e quando nós vamos sendo transformados, a imagem de Cristo, ela tem que ser formada em minha vida e na sua vida. E como se formar? É como Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque Paulo imitava a Cristo, e nós também precisamos estar com Jesus dessa maneira. Nós precisamos mudar as nossas atitudes.
Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19: meus filhos, quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo gerado em vós. Olha só o que ele está falando aos Gálatas: eu estou sofrendo por vocês. A mulher, quando ela está para dar o parto, ela sofre, porque ela está gerando dentro dela uma outra vida, e ela vai mudando a sua fisionomia física, ela vai tendo dores sobrenaturais. Só que há uma alegria ao nascer daquela criança, ao ponto dela esquecer toda a dor. Assim, Paulo está falando para os Gálatas: Jesus, o Cristo, está sendo gerado em vós através da palavra, e se Ele está sendo gerado em vós, eu sofro dores de parto, porque eu vejo que vocês estão sofrendo, porque vocês não entendem aquilo que Ele quer fazer, porque o seu entendimento são das coisas exteriores, mas não estão entendendo aquilo que o seu interior é necessário viver para desfrutar do melhor de Deus na sua vida. E por isso ele começa a sentir essas dores de parto. Ele fala: eu estou sentindo, porque Cristo está sendo gerado. Às vezes a tribulação, a luta, o abandono, o labirinto das nossas almas, o ciclo que parece que não muda, a roda que parece que não gira, traz dores em nós. Mas essas dores é porque quando nós permanecemos fitos com os nossos olhos em Cristo Jesus e não resvalamos os nossos pés nem para a direita e nem para a esquerda, nós entendemos que há um alvo a ser atingido, porque algo novo está sendo gerado. E se algo novo está sendo gerado na minha vida, isso me traz alegria, porque eu sei que é Cristo que está me transformando para uma nova realidade, para eu viver neste mundo de glória em Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. É por isso que eu preciso entender que ainda não chegamos lá, e se nós ainda não chegamos lá, os dons serão manifestados em nós. Efésios capítulo 4, do 11 ao 12, vai falar sobre os ministérios, que Deus separou uns para apóstolos, outros para pastores, mestres, presbíteros, enfim, alguns ministérios. E se Jesus ele preparou, nós não podemos cruzar os braços e falar: não existe apostolado, não existe pastor, não existe mestre, não existe doutores, não existe presbítero. Está errado esse pensamento. Existe sim, porque nós ainda não chegamos à eternidade ao lado do Pai. E se nós ainda não chegamos à eternidade ao lado do Pai, a Bíblia está nos relatando isso, que nós precisamos mudar. As pessoas elas focam no que é periférico, só que a essência da verdadeira adoração ela vai embora, porque nós não sabemos mais adorar a Deus. Nós perdemos essa essência e nós precisamos recuperar essa essência de adorar ao Senhor como Ele deve ser adorado, podendo abrir o nosso coração e falar: Jesus, mora em mim. Senhor Jesus, não me deixe ir ali se a Tua presença não for comigo, mas se a Tua presença for comigo, Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor através da minha vida. Senhor, eu quero Te adorar, mas eu quero que aquele local, Senhor Jesus, seja, ó Deus, escondido pela nuvem da Tua glória, porque eu quero ter um tete a tete, eu quero ter um relacionamento com o Senhor, sem que ninguém veja. Jesus vai preparar tudo isso. É o que está faltando para a igreja hoje, realmente entender que de fato é necessário nós nos limparmos dos nossos pensamentos mundanos, dos nossos pensamentos egoístas, dos nossos pensamentos que nos afastam de Deus cada vez mais, e poder voltar à prática de um verdadeiro adorador, deixando o que? Cristo reinar, deixando Cristo destruir essa estátua que é pomposa, essa estátua marruda, essa estátua que eu sou forte, que nada me abala. É mentira. Nós temos que ser abalados pelo amor de Cristo, e sendo abalados pelo amor de Cristo, o choro desce, o coração ele palpita mais forte, as pernas estremecem,
E eu não consigo ficar de pé na presença do Senhor, porque é um peso de glória que é descido sobre o ambiente onde eu estou, porque eu estou tendo uma entrega verdadeira para uma transformação, e é isso que Deus quer, que nós venhamos transformar a todo tempo, a todo momento, porque Cristo é o nosso modelo, e se Cristo é o meu modelo, eu preciso buscar ser igual a Ele, e por isso eu preciso crescer em Cristo Jesus a todo tempo, a todo instante. Alegra o teu coração de uma vez por todas, entrega a tua vida por completo ao Senhor. Fala: Senhor, me conduza. Senhor, eu quero ser como João fala lá no capítulo 3, versículo 8: o vento sopra, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Aleluias. Eu preciso entender isso. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos. Ou seja, o plano de Deus não é te livrar do inferno. O plano de Deus não é te livrar do inferno e te levar para o céu. O alvo de Deus é transformar a sua imagem a semelhança de Cristo Jesus, porque a salvação já está sobre a sua vida, porque quando você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você está andando ali nos propósitos de Deus, você vai ser salvo. Mas o que Jesus Ele quer realmente trazer sobre a tua vida, é que você venha viver a imagem dEle, porque Ele está dizendo aqui para nós, que Ele foi o primogênito de muitos, e em nós, Ele está trazendo uma vida completamente livre de todo erro, de todo engano, porque ser livre do inferno e de todo mal é fácil, porque nós aceitamos a Jesus, mas o difícil é ser transformado. Mas quando eu entendo que a transformação ela é necessária, eu busco a mudança, eu busco realmente essa metanoia que Deus Ele quer colocar em minha vida, porque metanoia no grego significa mudança de atitude, mudança de mente, e eu preciso mudar, eu preciso me transformar a todo momento, a todo instante, porque o Espírito Santo Ele veio para transformar eu e você, e toda a glória de Deus há de se manifestar em nossas vidas. Os dons são ferramentas de Deus, e é necessário ser usado, sim. É necessário aquele que tem o dom da palavra pregar, é necessário aquele que tem o dom da visão profetizar, é necessário aqueles que têm dons, eles deixarem os dons aflorarem, mas o que é mais importante na minha vida e na sua vida é sermos transformados, porque se isso não for para me transformar, de nada vale aquilo que Deus derramou em minha vida. Mas quando eu entendo que isso traz transformação, eu começo a buscar em Deus coisas diferenciadas, porque essas ferramentas, elas vão fazer com que nós vivamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em minha vida. Jesus, Ele tem que ser visto em você. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: Jesus, não, fala com fé. Olha para essa pessoa e fala assim: Jesus, Ele tem que ser visto na sua vida. Agora olha para ele e fala assim: entendeu? Agora olha para ele assim de novo, vai, só mais uma vezinha, vai. Você está vendo Jesus nele? Se você está vendo Jesus nele, se você está vendo Jesus nela, alegra o teu coração. Sabe por quê? Porque essa pessoa está sendo transformada, essa pessoa está sendo realmente renovada por aquilo que o Senhor Ele estabeleceu. O único poder é a transformação do homem interior, porque se o homem interior não se transformar, ele vai morrer desconhecido, desprovido da glória de Deus. Mas a partir do momento que ele entende o verdadeiro plano, o verdadeiro propósito, ele foca em se fortalecer em Deus no mais íntimo, porque quando você se fortalece no seu mais íntimo, você começa a realmente andar como espelho nesta terra, aonde a glória do Senhor ela se manifesta, aonde a imagem de Cristo é vista em sua vida, aonde você realmente não vive apenas as coisas superficiais, mas você busca profundidade, a profundidade
em Deus, e é ali que você realmente começa a ter mudanças, porque Jesus, Ele tem um plano perfeito para você. E se Ele tem um plano perfeito para você, deixe Ele habitar em você. Libere espaço. Josué capítulo 6, o Senhor falou: o Rio Jordão está fazendo separação da promessa e da provisão. Mas quando a arca tocar no rio, as águas vão parar de correr. Só que para que a arca ela possa entrar no rio, vocês precisam dar um espaço de 2.000 côvados. Por que isso? Porque Deus não aceitava nenhuma impureza perto. E quando aquela arca tocou no rio, as águas pararam de descer. E o povo parou de viver da provisão do deserto e entrou na terra da promessa. Deus está falando comigo e com você, que as coisas que nós olhamos superficialmente, o estereótipo, ele pode ser agradável aos nossos olhos, mas quando realmente nós liberamos espaço e deixamos Cristo e o Espírito habitar em nós, Ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Porque no texto que nós lemos no começo aqui da mensagem, nós vemos que Moisés, ele tinha uma glória sobre a vida dele, sobre tudo que ele fazia, ele resplandecia em glória. A Bíblia diz que ele descia do monte, as pessoas falavam para ele: Moisés, tampa o teu rosto, porque você está brilhando muito, a gente não consegue ficar com os nossos olhos abertos. Só que Jesus está falando aqui para nós, que todos nós, com o rosto descoberto, no versículo 18, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, Ele está falando para mim e para você esta noite: Moisés brilhou? Brilhou, só que vocês com o rosto desvendado brilharão muito mais, porque dentro de vocês está o meu Espírito habitando na vida de vocês. Aleluia! Por isso tome posse daquilo que Deus está liberando para você esta noite, e comece realmente a liberar espaço para o Espírito Santo viver em você, em constante oração, em constante busca pela presença dEle. Você vai ver que o sobrenatural há de acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Quem aqui quer realmente andar com o rosto desvendado e refletir a glória de Deus aonde for? Não, vou perguntar de novo: se você não me convenceu, quanto mais a Deus. Quem aqui quer viver com o rosto refletindo a glória do Pai aonde andar? Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. E agora é a hora de você adorar, agora é a hora da sua entrega, agora é a hora que você vai realmente se movimentar para que o Espírito Santo Ele venha te mudar e transformar a sua vida. Eu não sei o que você veio buscar aqui esta noite, e nem preciso saber, mas Jesus, Ele sabe. Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece o teu interior, Ele sabe quais são as tuas necessidades, Ele sabe quais são o seu choro. Só que a minha alegria é que realmente quando eu deixo Jesus habitar em mim, Ele me traz paz. E a tua paz, que excede todo entendimento, guarda o meu coração em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela está guardando o teu coração essa noite. E a paz vai fazer com que você realmente venha